Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem se sentar, por favor. Quem quiser ficar de pé também pode ficar de pé se quiser. Muito bem, então só me apresentando, né? Eu sou Murilo, tenho 35 anos, sou fundador de uma comunidade católica que se chama Recanto do Amor Misericordioso e fica ali na cidade de Sumaré, também aqui na mesma diocese. Nós estamos lá já no limite da diocese, né? É o último bairro da diocese, depois já a diocese de Limeira. Então lá nós temos um trabalho que nós fazemos, um apostolado com crianças, jovens e orientação familiar. Então toda sexta-feira e aos sábados nós estamos nesse apostolado. Depois quem tiver um pouco de interesse também em conhecer, pode nos procurar, pode conversar conosco. Será uma alegria também partilhar um pouco com vocês. E lá também de terça-feira, toda terça-feira, às 7h30, nós temos o nosso momento de oração. Então também fica o convite, vocês que é um povo de oração, que gosta de rezar, vão lá um dia rezar com a gente, né? Toda terça, 7h30. Tá? Se vocês procurarem aí a comunidade Recanto do Amor Misericordioso, vocês vão encontrar, né? Será uma alegria também recebê-los lá. Muito bem. O padre Fernando fez o convite para que eu pudesse vir falar com vocês. Na verdade eu viria hoje e viria na semana que vem, não é isso? Para falar hoje sobre Nossa Senhora de Salete e na semana que vem nós falaríamos sobre Nossa Senhora de Lourdes. Mas na semana que vem parece que tem uma programação na paróquia, né? E aí então nós vamos falar hoje sobre Nossa Senhora de Salete e Nossa Senhora de Lourdes. Todo mundo já jantou? Só para saber, assim. Não, isso vai ser um problema, porque eu vou ter que falar das duas aparições, né? E o irmão já me disse ali que até às 10 a gente saindo daqui tá bom, né? Então, vamos ver. Vamos lá, vocês já ouviram falar, né? Aqui nesse mês, né, onde nós estamos, vocês já escutaram a Adriana, veio o primeiro dia, não foi isso? Para falar sobre Nossa Senhora de Fátima, é isso? O primeiro dia foi o Tonon, para falar sobre Nossa Senhora das Lágrimas. No segundo dia, foi a Adriana para falar sobre Nossa Senhora. Ah, foi ele também. Tá, e aí, as duas vezes foi ele. Então, vamos lá, só para mim entender. Primeiro dia foi Nossa Senhora das Lágrimas, de Guadalupe, primeiro dia. O segundo, Nossa Senhora das Lágrimas. E aí o terceiro, de Fátima. De Fátima, que foi a Adriana, é isso? E hoje nós vamos falar então de Nossa Senhora de Salete e Nossa Senhora de Lourdes. As duas aparições aconteceram na França. Então só para a gente entender, né, um pouco ali do que estava acontecendo na França, o lugar onde Nossa Senhora de Salete apareceu, né, pensando numa linha cronológica, né, a primeira aparição de Nossa Senhora de Salete foi um local bem na divisa da França com a Itália. É uma divisa natural que tem ali nos Alpes, né, os Alpes suíços, né, que a gente está acostumado a ouvir. É esses Alpes que faz a divisa da França com a Itália. Mais ou menos naquela região foi onde Nossa Senhora de Salete apareceu. Antes da aparição, aconteceu na França dois eventos também, um civil e um religioso, né? O civil foi a Revolução Francesa, que acontece ali no final do século XVIII. O que foi a Revolução Francesa? Em breves palavras, foi onde o homem decidiu expulsar Deus. Foi isso, a Revolução Francesa foi isso. Vamos expulsar Deus e colocar o homem no centro. Claro, tem muito mais coisa por meio disso aí, mas basta a gente entender esse contexto. Foi nesse contexto ali também, dessa história da França, onde até hoje, né, é assim, as igrejas, os santuários, as congregações, elas passam então a fazer parte do governo. O governo toma as igrejas, e até hoje na boa parte da Europa ainda é assim. As igrejas é propriedade do governo, não da igreja. Para vocês terem uma ideia, tem em Portugal, né, e tem vários países na Europa tem esse impasse, mas em Portugal tem uma igreja histórica que teve um terremoto em um período lá em Portugal, que a igreja ficou incendiada, destruiu a igreja e desde então, já tem mais de 50 anos isso, desde então está nesse impasse. A igreja não quer arrumar, porque não é dela, ela vai arrumar um prédio que é
do Estado, e o Estado não quer arrumar porque é uma igreja. Então tá lá a igreja toda com marcas de queimaduras, assim, né, toda incendiada, desse terremoto que já aconteceu há mais de 50 anos. Isso acontece muito por parte dessa revolução que acontece ali no final do século XVIII. Em 1830, então aparece em Paris Nossa Senhora das Graças, já pedindo a conversão. E essa é a grande novidade que Nossa Senhora vai pedir em todas as aparições: conversão e penitência. Todas, sem exceção de nada, né? E aí, como a nossa mãe, né? Assim, quais são as palavras que você se lembra que a sua mãe dizia, que ela dizia sempre a mesma coisa? Alguém se lembra aqui de uma palavra que a mãe dizia? Hã? Você não é todo mundo. O que mais? Toda mãe tem uma frase assim que é dela, só dela, né? E ela repete desde que você tem 2 anos, que você se entende, né? Um pouco da comunicação, até o dia de hoje. O que mais? Você não é todo mundo? Na volta a gente compra. E várias, né? Cada mãe tem a sua particularidade. E Nossa Senhora tem essa: convertam-se, façam penitência. E ela está repetindo isso há muito tempo. E a gente está com muita dificuldade de entender isso. E ela precisa estar aparecendo diversas vezes para nos lembrar. Carinhosamente, de modo muito doce, ela vem trazer isso. Tem uma diferença aqui na aparição de Nossa Senhora de Salete. E aí a gente vai entender um pouco, né? A diferença é um pouco da tonalidade. A mensagem é quase a mesma, mas a tonalidade ela muda um pouco. Nossa Senhora das Graças é uma aparição um pouco mais piedosa, com milagres assim, em todo o mundo. Né? Muitos milagres acontecem com a medalha milagrosa. E aí, a aparição que acontece em Paris, em 1830, aparece então depois Nossa Senhora em Salete, em 1846, dia 19 de setembro de 1846. É a aparição. E essa aparição ela foi única, né? Foi uma aparição só. Ela só apareceu essa vez com uma duração mais ou menos ali de umas 2 horas da aparição. Os 2 videntes eram uma criança de 11 anos e uma outra criança de 14, 15 anos. Maximino, um menino de 11 anos, e Melânia, uma menina de 14 para 15 anos, 14 anos. Melânia era analfabeta. E na aparição, Nossa Senhora pede para que ela escreva algumas coisas. E ela consegue escrever. Nossa Senhora passa 2 horas ditando para ela algumas coisas. Dentre essas coisas, ela dita uma regra de uma congregação que deveria ser fundada aos apóstolos do último tempo. Então, ela pede isso e dá a regra toda para que os apóstolos do último tempo, então essa congregação, ela pudesse ser fundada. E ela dá detalhes para Melânia. Detalhes do tipo assim: no cinto dos padres e das irmãs religiosas, terá a seguinte sigla: MPJ, morrer por Jesus. E aí também uma outra sigla, EM, mas em francês, que seria Filhos de Maria. Então até hoje os padres, que hoje nós conhecemos como padres saletinos, tem algumas congregações no Brasil. Em São Paulo existe um santuário, né, na capital, um santuário dedicado a Nossa Senhora de Salete. E também existe um seminário no Mato Grosso, próximo ali da região de Cuiabá, que eu tive a graça de um dia conhecer também, providencialmente. Não foi uma visita que eu fui fazer até lá, mas providencialmente Nosso Senhor me levou até lá, e de lá então minha devoção a Nossa Senhora de Salete começou a aumentar. E eu comecei a pesquisar um pouco sobre a história de Nossa Senhora de Salete, e o que me chamava a atenção é que, em alguns relatos, as pessoas dizem que Maximino, depois quando ele foi crescendo, e também Melânia, os 2 videntes, eles tiveram uma vida comum. Eles viram Nossa Senhora, relataram o que eles viram, entregaram o que eles viram, e o que Nossa Senhora disse a ela, e depois eles foram viver uma vida comum. E aquilo me intrigou demais, assim, né? Falei, olha, muito provavelmente esse seria eu, né? Teria uma experiência extraordinária e voltaria para a minha vida comum, porque eu sei da minha miséria, eu seria assim. Mas isso me deixou um pouco intrigado. E aí comecei a estudar algumas coisas, peguei alguns livros que os próprios padres da congregação escreveu, e aquilo relatava só a história de Nossa Senhora e pouco sobre a história deles. E até que um dia foi
traduzido no Brasil, é um livro antigo, mas que foi traduzido há não muito tempo, um livro se chama Aquela que Chora. É um livro de um escritor francês, muito devoto de Nossa Senhora de Salete, que ele vai fazer alguns ajustes nessa história que foi mal contada. E de fato ali eu comecei a perceber que a história não era bem essa. E por que abafaram um pouco a história de Melânia e de Maximino? Porque a mensagem de Nossa Senhora de Salete, ela tem um peso maior. Toda a mensagem de Nossa Senhora, nas últimas aparições, ela vem pedindo conversão. E muitas vezes a gente fica muito preso às curiosidades que essas mensagens trazem. Então a gente fica pegando detalhes. E os detalhes são importantes. Os detalhes não são feitos por um acaso. A roupa de Nossa Senhora, os detalhes que ele tem, a própria roupa de Nossa Senhora de Salete é cheia de detalhes. E Melânia, quando escreve, ela fala de um brilho que saía, uma glória de Deus que resplandecia ali naquela roupa de Nossa Senhora que ela não conseguia descrever. Ela diz assim, olha, o mais próximo que eu consigo escrever aqui e falar para vocês é como se juntasse assim 10 sóis e esse sol brilhasse na roupa de Nossa Senhora. É um pouco disso, mas é muito mais do que isso. Então, os diademas, né, ela tinha um diadema, ela tinha uma veste de uma camponesa, com detalhes, né, com pedras preciosas que brilhavam, e ela carregava um crucifixo. Nesse crucifixo, existe um livro também de Nossa Senhora de Salete, contando o relato de Nossa Senhora de Salete, que se chama A Montanha Luminosa, porque os videntes falavam que eles viram uma grande luz naquela montanha e foram até lá para ver o que era, e quando chegaram até lá, Nossa Senhora estava sentada, com os braços apoiados em seu joelho e chorando. Então a gente vê que Nossa Senhora não é de hoje que ela chora pelos nossos pecados. Vocês viram um belíssimo relato, né, da aparição de Nossa Senhora das Lágrimas aqui de Campinas, mas desde o Calvário, Nossa Senhora tem chorado por nossos pecados. E muitas vezes a gente vai se apegando aos detalhes, né, que são mais curiosidades, para que a gente possa se encher de conhecimento. A gente é tão vaidoso que a gente acha assim, olha, Nossa Senhora escolheu o nosso tempo para aparecer na nossa diocese, para chorar pelos nossos pecados, porque nós somos o povo mais pecador. A gente fica brigando para ser o povo mais pecador, né? De tão vaidoso que a gente quer ser o melhor em tudo, até nos pecados. Mas na verdade Nossa Senhora já chora há muito tempo. E ela chorava ali naquela montanha, justamente pelos nossos pecados. E a primeira coisa que ela diz aos videntes é justamente isso, olha, eu estou chorando porque eu estou aqui segurando a mão do meu filho na cruz e ele já não aguenta mais. Nós precisamos agora nos converter para aliviar um pouco. E aí no crucifixo dela, né, na aparição, existe ali de um lado da mão um martelo e do outro um alicate. E a interpretação que nós fazemos disso, ela não diz isso explicitamente, mas a interpretação que também os teólogos vão fazer disso é que o martelo são os nossos pecados, que martela cada vez mais que nós pecamos, o nosso Senhor de novo na cruz. E o alicate são as nossas penitências, que nós temos então a oportunidade de tirar os cravos com as penitências que nós fazemos. Então Nossa Senhora de Salete, na imagem, que ela está de pé, ela segura um crucifixo, e esse crucifixo então de um lado tem um martelo e do outro tem esse alicate. O pedido que Nossa Senhora faz e o título que Nossa Senhora tem, né? Nossa Senhora de Salete, reconciliadora dos pecadores. Nossa Senhora reconciliadora, da reconciliação também ela é conhecida. Nossa Senhora da Reconciliação, porque ela faz essa aproximação. E o pedido que ela faz aos videntes, pedindo para que eles se convertam, ela traz também um relato que aí é a parte mais grave que ela traz. Grave no sentido de pesado, né? Grave no sentido de algo que também nos constrange, que também nos envergonha como igreja. Mas ela traz uma mensagem exclusiva para os sacerdotes. O Padre Fernando até brinca, fala que é por isso que eu gosto dela, porque ela entre aspas, tá gente, aqui é uma brincadeira que ele faz. Porque ela fala mal dos padres, então por isso que eu gosto de Nossa Senhora de Salete, né? É uma brincadeira que ele faz, mas na verdade ela não fala mal dos padres, né? Ela faz um alerta, um pedido de conversão aos sacerdotes. E palavras duras, né? Primeiro para o povo da igreja, que naquela época da quaresma, quando ela aparece, ela diz para os videntes, olha, os meus filhos, ao invés de fazer penitência, quando vê uma promoção no açougue, sai como cães, ela usa essa palavra,
sai como cães no açougue para comer carne e se esquecem das penitências. Os padres, o clero, aqueles que estão governando a igreja, têm uma vida tão devassa, uma vida vergonhosa, que faz com que nós podemos comparar, e ela usa essa palavra, uma cloaca de tanta imundície. Isso é pesado. E aí muitos que escutavam essas palavras queriam abafar, dizendo, imagina, né, Nossa Senhora não falaria uma coisa dessa. Porque nos falta um pouco de humildade, né? De reconhecer que de fato nós somos tudo isso. Aqui ela tem uma mensagem direta aos sacerdotes, mas nós também podemos nos colocar nisso. Nós também podemos nos inserir. Se nós não estamos em estado de graça, se nós não estamos fazendo a penitência, se nós não estamos buscando uma vida de autêntica conversão. E quando ela diz isso, então alguns padres começam a se levantar e começam a perseguir tanto Melânia quanto Maximino. Maximino, quando ele chega num seminário, ele ingressa num seminário, o bispo que acolhe, e que era um bispo ferrenhamente contra a aparição, ele diz para ele, olha, nós te acolheremos aqui, desde que você nunca mais fale sobre a aparição. Entre obedecer a Nossa Senhora e obedecer o bispo, ele escolheu obedecer a Nossa Senhora. E aí ele sai do seminário e vive uma vida muito piedosa, mas que foi muito atacado e muito difamado pelos padres que ali estavam, e que muitos depois acabaram levando esse discurso adiante. E é curioso que, quando eles atacam as mensagens que Maximino dizia, eles atacam somente as partes que falam mal dos padres, falam mal dos sacerdotes. E quando eles começam a perceber um movimento de peregrinação, para escutar aqueles meninos falar e relatar como foi a aparição, eles começam a perceber um movimento de lucro. Começa a perceber uma oportunidade de ganhar dinheiro com a aparição. E aí alguns começam a mudar de opinião. E é justamente isso que Nossa Senhora estava atacando. De fazer da igreja um lugar de lucro, um lugar de ganhar dinheiro, um lugar de fazer fama, um lugar de ter carreira. Quando na verdade nós precisávamos ter ali um interesse pela salvação das almas. E eles, não escutando isso, quando vê essa oportunidade de lucro, começam então a trazer as pessoas para lá, mas ainda assim ignorando a parte que eles falavam, pedindo essa conversão dos sacerdotes. Isso não é uma mensagem de 175 anos atrás. Isso é uma mensagem para agora. Continua sendo muito atual. Nós não podemos ser muito ingênuos e dizer, não, isso aí foi lá no passado, hoje os padres estão todos bem, todos são santos. Mas isso também não serve para a gente ficar atacando, né, e esfregando na cara deles as palavras que Nossa Senhora fez. Isso serve para a gente rezar mais por eles também. São João Maria Vianney que diz que todo povo tem o pároco que merece. Todo povo tem o padre que merece. Todo padre tem o povo que merece também. Então nós precisamos também rezar pelos nossos padres. Então quando ela diz isso, né, e eles vão fazendo esses recortes, olha, essa parte da mensagem é interessante, a gente deixa, essa aqui a gente retira, vamos deixar para depois, começa a ter algum tipo de perseguição muito mais ferrenha. Então Maximino tenta entrar no seminário, e aí com essa condição ele sai, e Melânia também, ela faz uma experiência em algumas congregações, mas também com muita perseguição. Ela sempre muito piedosa, sempre tinha algumas perseguições das próprias irmãs, que diziam, ela quer ser a santinha que viu Nossa Senhora, essas coisinhas assim de inveja. E aí ela decidiu então a não ter residência fixa em nenhum lugar. Então ela passou a vida toda, passando de lugar em lugar, e ela conheceu algumas pessoas que ela marcou profundamente, com a vida e o testemunho dela, e com o relato que Nossa Senhora trouxe ela marcou profundamente. O primeiro que a gente pode relatar foi São Pedro Julião Aimar, o santo que instituiu na igreja a adoração perpétua. Existem alguns livros dele também, a Divina Eucaristia, que ele faz orações de louvor à Eucaristia. Funda uma congregação ao Santíssimo Sacramento. Então ele teve contato direto com Maximino. Aliás, com Melânia, com a vidente, a menina de 14 anos, que já era mais adulta quando encontrou com ele. Então ele tinha ali algum interesse também, né, na devoção, e um dia falaram para ele, olha, essas mensagens que ele traz aí é um pouco duvidosa, né? A gente precisa ter um pouco de cautela para poder transmitir. E a única coisa que São Pedro disse
para as pessoas que estavam querendo desmotivar ele a não levar adiante essa devoção, ele disse o seguinte: olha, me parece que é muito sensato, olhando para o clero de hoje, isso São Pedro que diz, olhando para o clero de hoje, me parece que é muito sensato alguém que peça a conversão do clero. Não tem nada de mais nisso. O que tem de mais em alguém que pedir pela conversão dos padres? Os padres precisam de conversão. E ele ficou nesse silêncio e continuava com as orações dele, também de devoção. E depois, com o passar dos anos, Melânia ela chega até o sul da Itália, e lá no sul da Itália ela conhece um outro santo, né? É um santo também fundador de uma outra congregação, que se chama os Rogacionistas. Quem aqui assiste, tem o hábito de assistir de vez em quando aí a TV Século XXI, lá tem o padre Guido Montinelli, um padre italiano, não sei se vocês já viram, padre com cabelo bem branquinho. Ele é dessa congregação dos Rogacionistas, um padre excepcional, né? Ele fazia o programa do Eclésia, né? Junto com o diácono Eric Modolo. Então esse santo, fundador dessa congregação, Santo Aníbal, também teve contato com Melânia. E aí é curioso como ela chega no convento, né? Ele era fundador de um convento também. E aí começou a ter algumas dificuldades, porque o padre ele tinha muitas ocupações, e aí ele acabava deixando o convento um pouco assim, por elas mesmas. E elas ficavam meio que ali como ovelhas sem pastor, e começou a acontecer algumas coisas que não eram tão católicas. E aí algumas denúncias começaram a chegar no bispo, e o bispo chama então Aníbal, né, na época, padre Aníbal, para dizer para ele: olha, você vai voltar para lá agora, vai fechar o convento, e eu não quero mais saber disso, e pela obediência isso vai ser feito agora. E aí Aníbal diz: olha, pela obediência que eu devo ao Senhor, né, tenho um voto de obediência, eu preciso cumprir, eu não quero questionar, né, eu chego lá e fecho hoje mesmo. Eu só tenho uma pergunta para fazer para o Senhor: o que nós faremos com as 300 meninas que a gente cuida lá? E aí o bispo, né, voltou atrás e disse assim: então tá bom, então eu te dou 1 ano para que você continue, mas se aparecer mais alguma conversa dessa, acabou, fechou o convento. E aí então ele volta, né, para lá, e nesse contexto chega então Melânia. Ele conhece então a vidente de Nossa Senhora de Salete, e ali ela passa a ser a formadora, como se fosse a priora daquele convento, e a coisa muda da água para o vinho. Começa a ter relatos até mesmo de santidade, da vida dela, o testemunho, a vida de oração, a vida piedosa, a vida de caridade, o cuidado que ela tinha com as crianças. E ela fica por um tempo ali, até que ela muda para uma outra casa também da mesma congregação, e lá ela morre. E morre com ares de santidade. E é muito curioso, porque aqueles que quiseram abafar a voz de Maximino e de Melânia, é curioso porque aqui não tem uma imagem de Nossa Senhora de Salete, mas não sei se vocês já viram a imagem que ela está de pé, que tem 2 criancinhas do lado. A imagem de Nossa Senhora de Salete tem a imagem das 2 crianças. Então eles também estão ali sendo glorificados, né, na santidade deles, na humildade deles, também ali sendo contemplados como aqueles que viram Nossa Senhora e transmitiram essa mensagem. Então essa mensagem forte de Nossa Senhora, esse pedido pela conversão, esse desejo que Nossa Senhora tem, o zelo que ela tem com as nossas almas, isso nós precisamos olhar para o que é essencial. E o que é essencial? O pedido que ela faz de nos convertermos, de termos um coração mais dócil, de fazermos mais penitência, de rezar pela conversão do clero. E isso acontece em 1946. E aí, em 1846. E em 1858 tem a aparição de Nossa Senhora de Lourdes, que já é uma aparição um pouco mais conhecida. Nossa Senhora de Lourdes, diferente de Nossa Senhora de Salete, não foi uma única aparição, foram 18 aparições que ela então tem ali com Santa Bernadette. Santa Bernadette, quando começa, né, a fazer as visões, a primeira aparição que Nossa Senhora de Lourdes tem para ela não diz nada, fica em silêncio. E aquilo é o suficiente para que, depois a santa escreve, né? Aquilo é o suficiente para que o coração dela se inflamasse tanto para que ela pudesse voltar ali todos os dias para encontrar de novo com Nossa Senhora. Isso aconteceu no dia 11 de fevereiro de 1858. No dia 12 ela volta, e aí Nossa Senhora não vai lá, né? não se encontra. No dia 13 ela volta. No dia 14 ela vai, e aí a segunda aparição de Nossa Senhora. E é detalhes que Nossa Senhora vai ensinando para ela, muito interessantes. Então lembre bem, 1858. Em 1854...
foi onde foi decretado o dogma da Imaculada Conceição. Então, não é como hoje, né, que assim, o Papa promulga um dogma da Imaculada Conceição, de que Nossa Senhora nunca teve pecado, e de repente está todo mundo sabendo porque tem internet e chega a todos nós. Então era algo muito demorado, até chegar nas dioceses, os bispos poder passar essa informação para os padres passar a informação para o povo, era algo que demorava muito mais. Então 4 anos antes, foi promulgada por o que é hoje o Beato Pio IX, que foi quem decretou esse dogma da Imaculada Conceição. E aí nas aparições Nossa Senhora vai fazendo uma catequese, muito simples, com Santa Bernadette. Na 4ª aparição ela ensina ela a fazer o sinal da cruz. A catequese de Nossa Senhora é essa: faça bem o sinal da cruz. A gente vê as pessoas fazendo o sinal da cruz com pressa, né? Faz de qualquer jeito, faz ao contrário, né? Começa de baixo para cima, estilo jogador de futebol, né? Vai entrando na igreja assim, faz ali de qualquer jeito. E aí Nossa Senhora ensina isso para ela, detalhe: aprenda a fazer o sinal da cruz. E aí ela vai então ali todos os dias rezando, né? Por várias coisas. No 5º dia da aparição, Nossa Senhora diz algo para ela. E ela diz assim: olha, eu não te prometo te fazer feliz aqui, nesse mundo, mas na outra vida. Eu não te prometo te fazer feliz aqui, mas na outra vida. Isso também passa a ser para nós uma catequese, sobretudo no nosso tempo, né? Um tempo completamente em busca de prazeres, em busca de satisfações, um tempo materialista, onde a gente está o tempo todo preocupado com coisas deste mundo, querendo ser feliz neste mundo. Nossa Senhora diz para essa criança: não te prometo te fazer feliz aqui, mas no outro mundo. E ela entende muito bem isso, e aceita muito bem isso. E vai voltando ali, né, várias vezes. Hoje, até quando se fazem as peregrinações para lá, os lugares onde Nossa Senhora apareceu e ela ajoelhava, tem um pedaço de concreto assim que as pessoas fizeram lá, com a placa: aqui se ajoelhou Santa Bernadette, né, com detalhes ali para as pessoas fazerem a peregrinação. E detalhe que no dia 11 de fevereiro, na Europa, é um inverno muito rigoroso, é muito frio. E até hoje as pessoas frequentam lá. E o mesmo detalhe, né, os detalhes, né, que acontecem em Nossa Senhora de Salete, quando ela aparece em cima daquela pedra, e dali existia uma gruta, mas que de vez em quando ela congelava, ficava anos sem dar água, né, não surgia água ali. Depois da aparição de Nossa Senhora de Salete na França, começa então a jorrar água nessa gruta, e até hoje não parou mais. O inverno, temperaturas abaixo de 0, e a água não congela. A água continua ali jorrando no santuário de Nossa Senhora de Salete. A mesma coisa acontece lá em Nossa Senhora de Lourdes, porque ela aparece na gruta, mas na gruta ainda não tinha a água que nós temos hoje. Essa água ela foi aparecer no 9º dia da aparição. Então, na metade, né, foram 18 dias, no 9º dia, então Nossa Senhora pede para Bernadette: olha, vai lá e se lave. Aí ela, toda ingênua, né, vai lá no rio, tinha um rio ali perto, ela começa a se lavar, Nossa Senhora diz: não é aí, é na gruta. Mas que gruta? Naquela gruta que está ali, mas não tem água, vai lá e tire a água. E aí ela, com a mão mesmo, né, ela vai tirando ali a terra e começa a surgir então uma água, que até hoje está lá, né, essa água com muitos milagres. E aí talvez Nossa Senhora de Lourdes ela passe a ser muito mais conhecida pela gruta, né, onde ela apareceu, e os milagres que são relatados. Um dos milagres foi da própria Santa Bernadette, que ela tinha tuberculose, ela tinha uma saúde muito frágil, e ao se lavar ali ela é curada. Foram 70 milagres que foram catalogados, né, para que Nossa Senhora, essa aparição, ela fosse reconhecida como uma aparição autêntica. E um dos milagres foi essa cura, né, a cura de Santa Bernadette. Então, até hoje, né, assim, essa água que brota ali do santuário de Nossa Senhora, que foi construído no santuário, né, de Nossa Senhora de Lourdes, as pessoas que vão lá e entram naquela água, então assim, várias pessoas com doenças de pele, pessoas, né, com vários tipos de doença que entram lá e são curadas. Tem vários e vários relatos. É curioso que ao final da gruta, a gruta sai de um determinado lugar, essa água corre, e no final de onde ela corre, as pessoas pegam essa água para análise e a água está pura. Com tanta gente tomando banho, com tanta gente lá se lavando, com tanta gente colocando a mão na água, no final da correnteza, quando se pega aquela água, é uma água puríssima. É uma água milagrosa. E a gente vai vendo vários relatos assim, várias situações, de que Nossa Senhora aparece e ela deixa sinais, como deixou em Nossa Senhora de Salete, lá em Salete,
no interior da França. Se vocês verem o Santuário de Salete, é um lugar totalmente inabitado, né? É um lugar lá que só tem o santuário, e em volta não tem uma cidade construída. É um lugar muito simples. A mesma coisa lá em Lourdes, hoje já tem uma rede, né, de hotéis já maiores. Mas quando eu preparava tudo isso para vocês, para falar das maravilhas, né, que o Senhor faz para nos convencer de que nós precisamos de fato, para ser bem sincero, tomar vergonha na cara e se converter, o que mais o Senhor trazia ao meu coração é que a gente precisa sair dessas curiosidades, sair das margens. As curiosidades são interessantes, alimentam a nossa fé, e é importante que a gente conheça em profundidade todas essas aparições, conhecer a vida até mesmo dos santos, né? Santa Bernadette, como ela teve a vida impactada com a aparição de Nossa Senhora, como ela foi sendo preparada para todos esses eventos extraordinários que ela foi experimentando. Também Maximino, e um parênteses aqui, Maximino e Melânia, eles estão agora de novo com um processo de beatificação. Foi reaberto o processo já tem alguns anos. Já tem alguns anos que esse processo foi reaberto. Mas um detalhe importante é que o confessor dela, o confessor da Melânia, era Santo Aníbal. E assim que ela morreu, o próprio Santo Aníbal já começou a se movimentar para abrir o processo de beatificação dela. O próprio confessor dela. E aí eu pergunto para vocês, se você morre hoje, o seu confessor vai correr na diocese para abrir o seu processo de beatificação? Né? Assim, só para a gente entender, o confessor ele entendia, ele conhecia a alma dela. Eu tenho certeza, o meu confessor é o Padre Fernando, talvez seja muito de vocês. Eu tenho certeza que quando eu morrer, no outro dia ele já esqueceu de mim e tudo bem, vamos, vida que segue, né? Ele não vai ficar muito preocupado, porque tem coisas mais importantes para fazer. Se der, vai no velório, se não der, reza e vida que segue. Mas assim que ela morreu, ele já deu entrada, não deu tempo, porque assim que ele deu entrada, começou a organizar alguns papéis. Então ela não morreu na cidade dela, né? Ela não morreu lá em Salete. Passou um tempo e ele precisou juntar alguns documentos, e aí nesse tempo ele acabou falecendo também. Mas existe atas, né, de documentos que ele escreveu naquela época, pedindo essa abertura da santificação, da beatificação, né, e a canonização de Melânia. Então é um pouco parecido aqui do que a gente está vivendo com o processo aqui da irmã Amália, né, em Campinas. Também foi reaberto o processo de novo, e a gente está também rezando para que aconteça, porque são sinais. Mas o que mais me tocava para que eu pudesse trazer aqui e rezar junto com vocês, é que a gente não fique presos nessas curiosidades que são vãs. Nós somos um povo muito curioso. A gente quer saber dos detalhezinhos, né? Onde é que ela apareceu, onde é que ela sentou, quantos passos ela deu para conversar com Nossa Senhora. E aí o que é essencial fica de lado. E aí o que eu falava, a vaidade que existe em nós. Nossa Senhora veio aqui em Campinas porque é uma diocese que precisa de mais, né? Assim, de conversão. Não, gente. O povo todo precisa de conversão. Nossa Senhora apareceu lá na França chorando, pedindo pela nossa conversão. Nossa Senhora chorou aos pés da cruz, já ali entregando a nossa vida e acolhendo a nossa vida. Tem um autor que diz isso, né? Doeu mais para Nossa Senhora acolher os filhos que foi entregue para ela na cruz do que entregar o filho dela na cruz. Porque ali também houve um parto, né? Um parto espiritual. Ela acolheu a todos nós. E aí Fotonchinha até brinca com isso, né? Que Nossa Senhora faz assim, não é uma brincadeira de mau gosto, não é uma brincadeira de fato saudável, né? Mas ele fala que Nossa Senhora, na verdade, ela deve ter pensado assim, poxa vida, né? São esses que eu vou precisar acolher como filhos? Isso aqui, né? Eu tinha um filho perfeito, né? Tenho um filho perfeito e agora eu tenho que... Mas tudo bem, se é para fazer a vontade de Deus, eu acolho. E ali houve um sofrimento, ali houve lágrimas que foram derramadas também por nós, lá no Calvário. Porque ela já sabia também de toda a missão que ela teria que percorrer. Acolhendo todos os nossos pecados. Então essas curiosidades que nós vamos às vezes nos prendendo precisam ficar mais de lado. E a gente se ater ao que é essencial. Esse livro que eu falava para vocês, do autor francês, se chama Aquela que Chora, ele se lamenta, e tem um capítulo que ele escreve só sobre isso, de que o santuário lá de Nossa Senhora de Salete, por um tempo, ele foi muito mais conhecido como uma rede hoteleira, um lugar de turismo, do que um lugar de conversão.
E a gente vai vendo os santuários do mundo inteiro se transformando em uma rede hoteleira, em comércios. Claro que nós precisamos de espaço para acolher os peregrinos, nós precisamos organizar minimamente para que as pessoas possam chegar, sobretudo lá em Lourdes, né? São temperaturas abaixo de zero. Precisa de fato de hotéis para acolher esse povo. Mas isso não é o essencial. As peregrinações não devem ser um lugar onde eu vou para saber das curiosidades e os milagres que despertam a curiosidade do povo. Então a gente vai vendo, né, as curiosidades que levam as pessoas até Lourdes para chegar lá e poder presenciar um milagre, não buscando a conversão. Muito provavelmente nós teremos no Diocese de Campinas um santuário dedicado a Nossa Senhora das Lágrimas. É responsabilidade nossa que isso não se torne um comércio. É responsabilidade nossa que nós cuidemos dessa devoção e todas as devoções, para a gente sair daquilo que é periférico e ficar com o que é essencial. Sair desse desejo que muitas vezes nós temos de aparecer, mais do que Nossa Senhora. Tomarmos o nosso lugar, escutar o que ela tem a nos dizer. Porque por mais que sejam palavras duras, que ela diz lá em Nossa Senhora, na aparição de Salete, por mais que sejam palavras que às vezes pode ofender o coração e o ouvido de alguns, ainda assim nós precisamos compreender que é por amor. É por amor que o nosso Senhor nos dá a oportunidade que Nossa Senhora venha, muitas vezes, nos alertar. Carinhosamente, como uma mãe repete as mesmas coisas, muitas vezes, enquanto o filho está vivo. Você está tendo a oportunidade, né? Quem participou aqui o mês inteiro dessas palestras, está tendo a oportunidade de escutar basicamente as mesmas coisas de modos diferentes, de modos particulares. A gente vê que de fato existe uma mensagem ali, pela própria aparição, o modo como Nossa Senhora aparece, como ela aparece, o contexto, existe ali alguns fatos que são peculiares daquele local. Mas a mensagem essencial é essa: convertam-se, façam penitência. E aí quando eu falava da questão lá, né, vocês estão conseguindo me acompanhar, né? Eu estou indo para uma aparição, para outra, né, fazendo uns recortes, vocês estão conseguindo acompanhar aqui? Sim ou não? Então a gente começa tudo de novo, né? Aí todo mundo fala que sim, não, sim, tá super claro, né? Tudo entendido. Mas em Lourdes, Nossa Senhora no final da aparição, no último dia, no 18º dia, já com muita gente já fazendo a peregrinação junto com ela, né? Para vocês terem uma ideia, lá para o 11º dia, já 400 pessoas, né, 500 pessoas já acompanhavam ela para poder estar ali junto. E aí o bispo ficou sabendo e falou: olha, a gente precisa de provas, né? Tem até uma curiosidade antes, na terceira aparição, a mãe dela diz assim: olha, pega essa água benta e vai lá. Quando aparecer, você joga. Se for o demônio, vai sumir. Se for Nossa Senhora, vai ficar. E ela toda simplesinha, né? Criança pega a água benta e Nossa Senhora aparece, ela taca a água benta em Nossa Senhora. E Nossa Senhora sorri, né? E ela fala: ah, que alívio que a Senhora sorriu, né? Que bom, porque se tivesse corrido eu ficaria com medo, né? Então ela fica toda aliviada. E aí no 18º dia o bispo fala para ela, vai lá e pergunta quem que é. Fala para ela dizer quem que é ela. E aí ela vai lá e pergunta, né? Olha, eu vim aqui, né? Estou conversando com a senhora, tem sido conversas muito agradáveis, a senhora tem me ensinado muitas coisas, mas preciso saber quem é a senhora, porque o bispo está perguntando lá, preciso apresentar a senhora para ele. E ela diz: eu sou a Imaculada Conceição. E aí ela vai voltando para casa e dizendo: Imaculada Conceição, Imaculada Conceição, Imaculada Conceição, para não esquecer, vai. Aí chega no bispo, fala para ele, bate lá, né, diz: bispo, ela disse que é a Imaculada Conceição. E o bispo fica estarrecido. Porque 4 anos antes tinha saído o decreto da Imaculada Conceição e ela não tinha capacidade, era também uma criança analfabeta, não tinha inteligência assim, intelectual, capacidade intelectual, tinha dificuldades, inclusive, no aprendizado das coisas simples. E ela não saberia dizer o que é a Imaculada Conceição. Muitos de nós, né, mesmo passando por catequese, talvez não sabem também dizer. E ela chegou lá dizendo, né, que ela era a Imaculada Conceição, e aquela foi a prova que o bispo precisava. E aí depois, logo em seguida, já apareceu esses vários milagres nessa água milagrosa. E tudo isso, meus irmãos, né, serve para que a gente possa olhar para isso. São sinais que Deus permite chegar até nós,
para que a gente possa acordar, né? Ter um despertar na nossa fé. Isso é para despertar a nossa fé. Dia desses eu escutava uma pregação e um rapaz falava justamente isso. É vergonhoso que Nossa Senhora precise parar de fazer o que ela está fazendo lá no céu para vir aqui. Para a gente acreditar em tudo o que o filho dela disse para a gente. Isso não deve ser um motivo de orgulho para a gente. Nossa Senhora, né, ela veio aqui, né, a gente fica tudo feliz. Não, a gente deve ter aquele sentimento de que assim, olha, eu estou incomodando. E aí a gente pode até ficar com aquelas orações mais piedosas, né? Ah, mas Nossa Senhora gosta de ser incomodada, a gente tem que abusar, porque ela é mãe, porque ela é materna, então vamos abusar mesmo, né? Ela gosta de cuidar da gente, gosta de cuidar quando a gente também, ela gosta também quando a gente se converte, ela gosta também quando a gente está limpinho. Ela quer cuidar, né? Porque é uma necessidade, é uma missão que ela tem também, ela quer interceder, ela quer levar todo mundo para o céu. Mas ela quer a nossa conversão. E agora? E aí como é que a gente faz para se converter? Às vezes as pessoas saem dessas pregações e falam, nossa, eu fui lá no grupo de oração, eu voltei pior do que eu fui. Né? Porque você falou de conversão, né, de pecado, e a minha vida não está legal, eu não estou bem, eu estou tentando, mas não estou conseguindo. E as pessoas se desesperam com isso. Né? Isso não é para a gente se desesperar. Como eu disse, isso é um sinal para a gente despertar a nossa fé. Porque no fundo não é pelo teu esforço, não é pelo meu esforço que eu vou conseguir a santidade. É pelo abandono na graça de Deus. É fazer o mínimo. E o que é o mínimo? Frequentar os sacramentos, ter uma confissão regular, comungar com frequência, participar das missas o máximo de vezes que vocês conseguirem, ter uma vida de oração. Isso não é muito. Trabalhar com seriedade, um trabalho nosso. Se eu estou lá no meu trabalho, atendendo as pessoas, eu preciso fazer aquilo com seriedade, com amor, entendendo que ali eu estou fazendo a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus não é só quando você vem no grupo de oração. Então não é um bicho de 7 cabeças, né? Não é uma coisa assim extraordinária. O que nós precisamos fazer é fazer o simples. Fazer o que nos é da nossa responsabilidade. O que é minha responsabilidade, o que é a tua responsabilidade, é isso. A gente fazer isso contando com a graça de Deus. Porque senão a gente sai do grupo de oração, sai da missa, sai de qualquer lugar onde as pessoas falam para a gente se converter, a gente sai paranoico, né? Eu preciso mudar tudo de uma vez. E aí dura 2 dias. E aí desanima, porque fala, isso não é para mim, eu estou tentando lá já tem tempo e aí eu não consigo me converter, porque nós estamos tentando com as nossas próprias forças, e não é assim que Nossa Senhora quer. Ela vem para dizer, olha, parem de fazer as coisas do jeito de vocês. Parem e me escutem, porque a gente quer assim, se converta, tá, então a gente sai e vai fazendo tudo, né, do nosso jeito. Não, a gente tem que entender também, tá, eu quero me converter, como é que eu faço? Perguntem para ela. Nas suas orações, fala, olha, eu estou tentando aqui, mas está meio difícil. Né? Continuo falando mal da minha vizinha, continuo lá colocando pitaco onde eu não devo, continuo falando, né, coisas que não deve ser não é minha responsabilidade, continuo praticando atos que não são tão bem vistos, né, pela moral da igreja. Não queria, mas estou fazendo, né? Então me ajude. E aí nesse processo, né, caminhando passo a passo, que a gente vai conseguindo essa conversão. A santidade ela não é algo que acontece assim todos os dias, como aconteceu com Paulo, de cair do cavalo e aí, né, logo depois já sair pregando e fazendo todos os milagres, né, que a gente vê na vida de São Paulo. Não, isso é um trabalho árduo. E às vezes a gente quer a moleza, né? Senhor, vem e me derrube do cavalo, né? E aí faça com que eu me converta como Paulo. E, tudo bem, a gente pode rezar assim. Não tem problema nenhum rezar assim. Se for da vontade de Deus, isso vai acontecer. Mas se não acontecer, a gente precisa lutar também. O nosso papel é a perseverança. Sermos perseverantes. E Nossa Senhora nos ensina a ser perseverante, porque ela é. Pensa numa mulher perseverante. Que vem, né, insistindo. Foram 3 aparições em menos de um século, só na França. Só na França. Um país que a igreja conhecia como a filha predileta. E que depois da Revolução virou o que virou. Problemão. A gente pega os autores do século XV, XVI, XVII, católicos, escritos profundos, belíssimos, sobre a doutrina, sobre a fé, falando sobre Nossa Senhora, falando sobre Nosso Senhor. Depois da Revolução, acabou tudo isso.
Aquela que era a filha predileta da igreja sofreu demais e Nossa Senhora queria cuidar daquele povo. Por isso ela aparece ali em 1830, 1846, 1858. Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Salete e Lourdes. Pedindo a mesma coisa. Como a nossa mãe pacientemente, a nossa mãe nem sempre pacientemente, mas Nossa Senhora sempre pacientemente pedindo a mesma coisa. Se convertam. Não porque vocês serão castigados, não porque vocês serão maltratados, mas porque vocês já estão sendo maltratados com o pecado, porque vocês já estão sofrendo com essa vida de pecado. E como mãe, ela quer nos livrar desses sofrimentos. Como mãe, ela quer nos dar essa oportunidade de sermos verdadeiramente felizes. Mas como ela disse para Santa Bernadette, não uma felicidade aqui. Não fiquemos ansiosos, fazendo as coisas de Deus, fazendo novena, participando do grupo de oração, sendo devotos de tudo que é santo, buscando a felicidade aqui. Isso só vai despertar em vocês uma descrença, uma ansiedade, uma fé imatura, mas não vai gerar conversão. O que nós precisamos fazer é rezar pacientemente. Rezar repetidamente. Por isso a oração do terço, para a gente não se esquecer, porque a gente esquece rápido, né, das coisas, muito rápido. Tem um autor, se eu não me engano é da língua árabe, é daqueles lados lá, mas a tradução da palavra ser humano, naquela língua, ela tem uma tradução que significa um ser esquecente. O ser humano é o ser esquecente, é o ser que se esquece das coisas. Esquece de tudo? Não, esquece só do que importa. Só das coisas importantes a gente esquece. As coisinhas básicas lá que a gente deveria esquecer, a gente não esquece. Mas o que é importante a gente esquece. Então a gente vai lembrar do detalhezinho, né, lá da aparição, o que aconteceu, né, o dia. Nossa Senhora de Lourdes, por exemplo, né, eu lembro que ela apareceu lá no dia 11 de fevereiro de 1858, ao meio-dia ela apareceu. Essas coisas eu lembro. Mas eu esqueço rapidamente que ela me pediu para me converter. Isso eu esqueço. Então a gente esquece das coisas. E para não esquecer, a gente precisa repetir. E é justamente isso que Nossa Senhora nos pede na oração do Santo Terço. A gente reza pela conversão dos pecadores. E eu me lembro que dentre esses pecadores eu sou o primeiro. E que eu preciso de conversão. E que isso vai acontecer se eu tiver a perseverança de trabalhar em mim pacientemente, sem desespero, sem ficar desesperado, sem ficar angustiado com os meus pecados, sem querer ficar ali correndo, tropeçando, né? Muitas vezes nessa pressa de querer resolver tudo de uma vez. Com calma. Nossa Senhora vai apontando os caminhos, o que precisa ser corrigido, o que precisa ser melhorado. Porque senão a gente vai ficar preso, e eu estou repetindo isso, né? E é importante, porque a gente está aí, né, em meio de um acontecimento grandioso para a nossa igreja. A gente fica preso a pequenos detalhes das aparições e se esquece do essencial. Tem detalhes que são bons de serem cultivados. Por exemplo, vocês ouviram que Nossa Senhora das Lágrimas, que é Nossa Senhora das Dores, pediu que a coroa das lágrimas fosse rezada às 7 horas da noite. Muito bem, vamos rezar. Isso é ótimo. Mas eu não posso ficar preso a esses detalhes. Mas Murilo, Nossa Senhora falou que ela mesma desceria para pegar as bênçãos, né? Sim. Né? Não estou dizendo para rezem, lá na paróquia a gente reza às 7 horas. A gente faz a missa às 6, às 7 horas, a gente reza a coroa das lágrimas. Mas a gente não deve, isso não é o essencial. A gente tem que se apegar ao essencial da mensagem. Senão nós vamos ficar logo preocupados qual é a próxima aparição. Vamos lá, Nossa Senhora, essa aqui eu já estudei, já conheci, agora eu quero uma novidade agora. Apareça de novo porque eu preciso de uma novidade para me converter. Como se a nossa conversão fosse alimentada por esse tipo de conhecimento, que é fútil, que não alimenta a fé verdadeiramente, alimenta a nossa ânsia, a nossa vaidade, o nosso ego de dizer, eu conheço muitas coisas da igreja, mas a minha vida continua a mesma. Conheço várias aparições, conheço vários detalhes, mas a minha vida não muda.
Não foi para isso que Nossa Senhora apareceu. A gente não pode acompanhar uma aparição como a gente acompanha um filme, uma série, uma novela. Isso precisa trazer um efeito prático para a nossa vida. E aí, repito, não com desespero, mas com paciência. Se nós saímos desesperados dessas mensagens fortes de conversão, um apelo à conversão que Nossa Senhora faz, logo a gente vai desistir. Porque o desespero é um fruto dos nossos próprios esforços, e não um fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é a paz, o fruto do Espírito é a paciência, o fruto do Espírito é a perseverança. E é com isso que a gente tem que caminhar, sendo pacientes com o nosso tempo da conversão, levarmos a sério tudo isso. Mas isso não quer dizer que a gente vai ser santo amanhã. Se for a vontade de Deus, amém, vamos lutar para isso. Mas quando a gente se vê, que eu fui ontem no grupo de oração, escutei tudo aquilo, estou hoje, amanhã, né? A gente pode dizer, estou eu aqui hoje de novo, errando de novo, né? Fazendo as mesmas coisas, isso não deve gerar em nós desespero. Paciência, voltem, escutem de novo Nossa Senhora, né? Pergunte para ela, olha, que parte aqui que eu não escutei direito, eu preciso ouvir melhor. Ela vai dizer, ela vai repetir. Pacientemente ela vai repetir. E aí ao repetir, né, a gente acolha tudo aquilo e se esforça de novo para colocar em prática. Amém? Nem chegou até as 10. Vamos ficar de pé para a gente rezar. Pedir para que todo esse mês mariano, né, que vocês tiveram, de muito conhecimento, de muito aprofundamento nas aparições de Nossa Senhora, que essas aparições não sejam infrutíferas nas nossas vidas. A mesma mãe que vem com títulos diferentes, quer tocar o teu coração, quer transformar a sua vida, porque vê a tua infelicidade na insistência que você tem tido com o pecado, na afeição que muitas vezes foi criada com o pecado. Sim, mãe, nós muitas vezes vamos praticando o pecado e vai gerando em nós uma insensibilidade, e a Senhora sabe disso. Essa insensibilidade faz com que nós nos afastemos das graças que o Senhor tem derramado abundantemente em nossos corações. Mas por estarmos insensíveis, nós não conseguimos perceber que a Senhora quer caminhar perto de nós, nos orientando. E muitas vezes no barulho, gritando, esse barulho excessivo que nós fazemos ao nosso redor, nós não conseguimos escutar a Tua voz que é suave. Ensina-nos a silenciar também todos esses barulhos que existem em nosso interior. O barulho exterior muitas vezes é fácil a gente controlar, a gente se fecha num quarto, a gente fica ali quietinho. Mas o barulho interior é difícil. Mas a Senhora, que é também a Virgem do Silêncio, pode nos ensinar a silenciar o nosso coração, para que assim a gente possa escutar mais facilmente a voz do Teu Filho. A Senhora mesmo nos pede para nós fazermos tudo o que Ele nos pede. Mas quanta dificuldade nós temos de escutar o que Ele nos pede, porque nós não paramos de falar. Nós não paramos com os nossos pensamentos. Nós queremos buscar a solução em nós mesmos. E nós somos necessitados de fato dessa conversão. Nós estamos convencidos disso que a Senhora disse em todas as aparições, que nós precisamos nos converter. Mas também reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa limitação. Nós não queremos usar disso como uma desculpa, para dizer, eu sou fraquinho mesmo, eu não consigo, a minha vida vai ser sempre assim. Nós queremos ter esse reconhecimento da fraqueza para que a Senhora venha em nosso auxílio. Hoje que nós celebramos a Senhora também com o título de Nossa Senhora Auxiliadora, venha nos auxiliar. Nos auxilie em nossos caminhos, nas nossas decisões, nos tire daquele lugar que nós mesmos nos colocamos, mas que agora nós não sabemos mais como sair.
nos auxilie nesse caminho de volta à casa do Pai, de volta à comunhão com a igreja. Porque o pecado foi longe demais e agora não sei mais como retornar. Mas a Senhora sabe os caminhos. A Senhora sabe nos orientar, a Senhora sabe nos pegar pelas mãos docilmente. E também com uma voz dócil nos dizer: venha, me siga, porque eu te levarei para aquele que é de fato o caminho, a verdade e a vida. Ensina-nos a percorrer por este caminho, Mãe, porque fazendo os nossos caminhos muitas vezes nos perdemos, nos machucamos os outros, causamos tantas mágoas, tantas vezes até bem intencionados, mas só a nossa boa intenção não serve, não é o suficiente. Que o reconhecimento da nossa fraqueza não seja um motivo de justificativa dos nossos pecados, mas um motivo de um grito, uma súplica, para que a Senhora venha em nosso auxílio. Nos auxilie, Mãe, caminhe conosco. O caminho é mais suave quando nós estamos acompanhados de nossas mães. O caminho é mais tranquilo, nós ficamos mais confiantes, porque nós podemos segurar na sua mão e dizer que com a Senhora a confiança aumenta em nosso coração. Olhando para a tua fé, olhando para o teu testemunho, o nosso coração se enche de alegria e de esperança, de saber que nós também poderemos trilhar esse caminho de santidade, de saber que nós também poderemos enxugar essas lágrimas que a Senhora derramou em Salete, que continua derramando por causa dos meus pecados. E a Senhora conhece o nosso coração, sabe que muitas vezes que nós ofendemos o seu Filho, não era de fato a nossa intenção ofendê-lo, mas o pecado nos dominou. Nós não queremos mais ser dominados pelo pecado, nós não queremos mais ser dominados pelas coisas que nos distanciam do teu amor misericordioso. Nós queremos te levar também a alegria. Os nossos pecados que fez a Senhora chorar. Mas a mensagem de esperança que a Senhora traz é que a nossa vida de santidade, a nossa busca pela conversão é que fará também a Senhora sorrir. E nós queremos fazer a Senhora sorrir, Mãe. Como todo bom filho quer fazer a mãe sorrir.